Oi, Ricardo. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Ricardo, aos demais organizadores do evento. Eu acho que está muito interessante a forma como vocês organizaram. Então, o pessoal que veio para assistir hoje, eu já aproveito para convidar também para assistir as outras palestras, né? Fiquem atentos a essa programação, porque está muito bacana. Então, o prazer é meu, Ricardo, estar aqui hoje, ainda que com a diferença do fuso horário, né, esse horário, mas acho que é muito importante a gente discutir isso, e eu fico feliz também de ver a sala cheia, né, a sala online cheia de pessoas interessadas num sábado à noite, né, então acho que há esperança, né, às vezes a gente fica meio chateado com as coisas que acontecem, né, no âmbito mais nacional, mas há esperança, as pessoas estão interessadas no conhecimento, e isso motiva muito a gente. Queria também expressar essa alegria de estar dividindo com o Eduardo as palestras, né, essa mesa de hoje, porque é uma pessoa que a gente acompanha e que também admira bastante como pesquisador. Bom, então, coube a mim complementar um pouco a fala do Eduardo, né, o legal de a gente ter esse distanciamento social é que houve algumas sobreposições da minha apresentação com do Eduardo, mas eu já aproveitei, já deletei os slides, e aí a gente já fica bastante um complementando o outro, e não com tanta sobreposição. E coube a mim, então, hoje falar dos riscos cardiovasculares do período da quarentena em adultos, né? E como se manter ativo. Eu já vou adiantando que eu não vou dar essa resposta, porque essa é a pergunta de toda uma epidemiologia da atividade física, né, de toda uma área científica, né, como a gente faz as pessoas ficarem ativas. A gente ainda não sabe responder isso de uma maneira muito categórica, né, e com a pandemia isso ficou mais difícil ainda. Mas a ideia é a gente apresentar alguns modelos aqui e discuti-los depois, de repente, numa conversa. Bom, essa minha fala está bem baseada num estudo que a gente publicou, um estudo de revisão que a gente publicou recentemente agora lá no American Journal of Physiology, em que a gente justamente discute os efeitos do isolamento social nos níveis de atividade física e o que isso traria em termos de impacto para as doenças cardiovasculares. Então eu convido quem tiver interesse mais nesse tema a acessar o artigo e fazer a leitura. Bom, acho que um ponto importante, né, que a gente parte quando a gente está discutindo dos efeitos da quarentena no nível de atividade física e no risco cardiovascular, é a gente lembrar que o vírus, o coronavírus, ele é estimulado, ou ele é transmitido por contato, né, entre pessoas ou entre pessoas e superfícies, né. Existe um debate em relação ao potencial de contaminação do vírus, né, que é a taxa R, mas o fato é que, se não há distanciamento social, a gente tem uma contaminação progressiva, né, numa taxa exponencial, né, ao ponto que em poucos dias você teria uma contaminação de um grande número de pessoas, né. Junta-se a isso, essa alta taxa de contaminação, uma elevada mortalidade, né, isso aqui é uma mortalidade suposta do coronavírus, porque ainda não se sabe muito bem, mas se sabe que ele é muito mais do que uma gripe normal, né? E que em idosos essa mortalidade ainda é muito maior. Então isso faz com que a gente tenha a recomendação, fique em casa, né? E essa recomendação, ela começou a acontecer no mundo inteiro, né? E aí eu trago uma noção do tempo aqui, porque justamente para tentar entender como que foi esse tipo de orientação, e depois quanto que isso impactou em termos de nível de atividade física, né? Então, o período de março foi um período importante aqui na Europa, em que o vírus estava já aqui, já contaminando muita gente, e que já tinha diminuído um pouco na China, então o epicentro do coronavírus era aqui na Europa, né? E aí, por conta disso, entre o período de 9 e 23 de março, a maior parte dos governos europeus, então, instituiu essas medidas de restrição de movimento, né? Alguns governos impuseram quarentena forçada, né, como teve na Itália, algumas regiões da Itália, principalmente, né? Outros um pouquinho mais leve, como foi aqui na Inglaterra, né? E aqui na Inglaterra eles tinham essa campanha, né? Fique em casa, proteja o NHS. Para quem não sabe, o NHS é o SUS da Inglaterra, né? Então, fique em casa, proteja o NHS e salve vidas, né? Então, a gente sabe que muito da importância de ficar em casa é proteger o sistema de saúde, né? Para ele não evitar onerar esse sistema de saúde, para que ele tenha condição de atender toda a população
no tempo certo, né? A famosa vamos achatar a curva, né? E vamos salvar vidas. Isso não vem sem um efeito adverso, né? Naturalmente, quando você mantém as pessoas em casa, você impacta os níveis de atividade física, né? As medidas de restrição de movimento restringem o movimento, né? E aí, no final de março, o Fitbit, né, que é uma empresa que faz aqueles reloginhos que agora estão muito na moda, né, de medir passos, medir atividade física, que muita gente usa para medir na corrida também, né, soltou esse dado com os usuários do Fitbit. 30 milhões de pessoas que usam reloginho, né, e que compartilham esse tipo de informação nos suas próprias redes, né, e observando de uma maneira global uma redução do número de passos diários, né? Quanto mais escurinha a cor, maior foi a redução. E aí, no período em março, a gente tem aqui reduções importantes na Europa, né? Aqui na Espanha, que foi um país que foi severamente afetado pelo coronavírus, uma redução de quase 40%. Né? Demonstrando, então, essa redução global do nível de atividade física. Aqui no Brasil, um dado que apareceu também relativamente rápido foi essa pesquisa realizada pelo professor Rafael Ritt Dias, da Uninove, com colaboração de outros professores de outras instituições, em que eles levantaram por meio de redes sociais, por meio de formulário lá no Google, né, e contou com a participação de 1.895 voluntários, né, e observou-se que 61% deles já estavam sentindo uma redução dos níveis de atividade física. Né? E também observou-se o aumento dos comportamentos sedentários, né? Aí lembrando do conceito que o professor Eduardo passou para a gente. Né? Então, 63% aumentaram o uso de televisão, 72% utilizando computador mais, e 87% utilizando mais smartphones. Eu acho que todo mundo que está aqui assistindo essa palestra se identifica com esse padrão. Né? E aí também uma importante redução da qualidade de vida, dificuldade de ter motivação para praticar exercício. Esse é um aspecto também que a gente tem que considerar, né? A gente falando aqui de atividade física, mas existem outros problemas, né? As pessoas estão preocupadas com o vírus enfim, a gente precisa ter também um pouco de entendimento de um contexto um pouco mais global, né? E 64% notaram redução da qualidade do sono. Então, reportando, assim, de fato, que essa tendência de restrição de movimento também aconteceu aqui no Brasil, levando a inatividade física. E aí o dado do professor Eduardo também corrobora, né, num grupo específico, medindo de maneira objetiva, né, com os acelerômetros. Isso é muito importante também. Né? E aí, esse é uma sobreposição com o Eduardo, mas eu acho que é legal a gente lembrar que a inatividade física também existem autores que consideram que a inatividade física ela também é uma pandemia, né, de proporções globais. Né? Aqui o gráfico que o professor Eduardo mostrou, esse aqui é com mulheres, né, mostrando inatividade física aí ao redor de 30% na população no mundo todo, talvez no Brasil com dados ainda piores, tal como o professor falou. Aqui eu convido vocês a lerem essa coluna do professor Bruno Gualano na Folha de São Paulo, em que ele debate, né, essa questão da pandemia da inatividade física, né? Que também é importante, que causa muita morte no mundo anualmente e que precisa ser debatido. Né? E aí a gente tem essa expressão que a gente está usando muito agora, né, que é o novo normal. Né? Em relação à atividade física, então, o novo normal então, é uma população que já é muito inativa, né, mundialmente, ainda agora com restrição de movimento e replicando esse comportamento de inatividade física até num grau maior, né, e também com comportamento sedentário aí. Então esse é o cenário que a gente possui, né, e isso não é bom, né, e aí agora eu vou focar principalmente para o sistema cardiovascular, que é o motivo dessa palestra. Então já é sabido que a inatividade física, por uma série de mecanismos, vai levar ao surgimento de fatores de risco ou de doenças cardiovasculares ou cardiometabólicas, né, elevando o risco de mortalidade cardiovascular na medida que a gente fica mais inativo ou mais sedentário, e aqui utilizando os dois conceitos de uma forma já mais junta. Né? Então a gente é sabido isso por uma série de estudos, né? E aí eu trago aqui também esse estudo do Morris, né, na década de 50, que é um estudo seminal, um estudo muito importante
da nossa área, né, que ele comparou o nível, comparou a mortalidade cardiovascular ou a incidência de doença coronariana entre motoristas, né, daquele ônibus de 2 andares de Londres, que é bem, bem típico, né, entre motoristas que eram altamente inativos e altamente sedentários, e do cobrador, que àquela época, né, ele era ativo, porque ele tinha que subir e descer nas poltronas para cobrar as passagens, né? Então, a gente tem aqui um que é altamente inativo e sedentário, e um aqui que é um pouco mais ativo, que sobe escada, desce escada. Então, dois grupos diferentes em termos de comportamento de movimento. E aí, notando, né, que a incidência de infarto do miocárdio é muito maior nos motoristas do que nos cobradores. Então, essa foi uma evidência importante, um estudo marcante dentro da nossa área, né? Até esse momento desse estudo, é legal quando a gente começa a ler, a ideia é que as doenças cardiovasculares eram provocadas por outros fatores de risco. Sabia-se, por exemplo, da hipertensão arterial, acreditava-se que a hipertensão era o fator principal. Na atividade física, nesse momento, não era tão estudada, não se sabia muito da importância dela, e não se discutia muito, né? A partir disso, a gente teve uma série de estudos, né, epidemiológicos, estudos prospectivos, com grandes cortes, ao estudo de Framingham também, que é um estudo importante nessa linha, e toda uma epidemiologia da atividade física que foi formada e que acabou sedimentando, né, esse conhecimento de que a inatividade física ela contribui de maneira independente para a saúde, para a mortalidade cardiovascular, né? E aí aqui uma evidência mais recente, né, o estudo lá daquela série dos estudos do Lancet, né, que coincidem com as Olimpíadas, mostrando que a inatividade física, ela contribui para cerca do aumento de 16% do risco de mortalidade cardiovascular e 28% de mortalidade, de doenças cardiovasculares, 16% e 28% para o risco de mortalidade por todas as causas. E hoje, então, a gente já reconhece que a inatividade física ela é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares ou para mortalidade cardiovascular. Então, isso já é bem sedimentado, né? E aí os estudos eles passaram a trazer esse conhecimento da epidemiologia para o laboratório para a gente tentar entender um pouco mais dos mecanismos, né? O porquê que a inatividade física ou o alto comportamento sedentário eles provocam malefícios cardiovasculares, né? E aí o Eduardo também apresentou bem esses modelos, né? O modelo de repouso absoluto, ou o modelo de Bed-Rest, que é um modelo clássico para verificar isso. E hoje a gente tem modelos também que são menos agressivos, né? Modelos que reduzem a atividade física espontânea, ou reduzem o número de passos por dia, por exemplo, ou modelos que aumentam o comportamento sedentário, sobretudo aumentando o tempo sentado, né? Esses dois modelos, eles são mais representativos do que está acontecendo agora na quarentena, ou seja, as pessoas estão dando menos passos e as pessoas estão ficando mais tempo sentadas em casa. Então, por isso eu vou debater um pouco mais esses modelos, não vou falar aqui hoje do bed rest. Bom, então, um estudo que é bem importante nessa área é esse estudo aqui do grupo lá da Pedersen, de Copenhagen, em que eles pegaram os indivíduos saudáveis e pediram para eles reduzirem de 10 mil passos por dia, em média, que eles davam, que é um número mágico, né, que a gente associa muito a um número positivo de passos por dia, e pediram para eles reduzirem em 1.500 passos. E pediram para as pessoas se aplicarem, né, fazerem apenas 1.500 passos por dia por 2 semanas. Né? E vejam que interessante, né? Só com essa diminuição do número de passos, observou-se uma redução da massa livre de gordura, uma redução da aptidão aeróbica em 5%, e aqui o dado talvez mais importante, redução da sensibilidade à insulina, né? Então, você já impõe ali uma condição metabólica desfavorável, simplesmente de diminuir de 10 mil passos para 1.500 passos por apenas 2 semanas. Né? Um outro estudo interessante, que é do mesmo grupo, ele associou redução do número de passos com overfeeding, né, que é com comer, e principalmente comer snacks, né, comer comida rica em calorias e pobre em nutrientes, né? Então, uma batatinha, enfim, uma balinha, alguma coisa assim. Então, o modelo dele era, de novo, diminuir de 10 mil para 1.500 passos e aumentar o consumo energético diário em 1.500 calorias
comendo esses fast foods, né, junk foods. E também durou as mesmas 2 semanas. E vejam que interessante que eles observaram. Esse gráfico aqui da esquerda é a gordura visceral, medida com ressonância magnética. E aí eles viram um aumento de 49% na gordura visceral, só com 2 semanas com esse modelo de redução de passos e overfeeding. E esse é um modelo que a gente está fazendo agora na quarentena. Então, eu acredito que alguns de vocês tenham relatos aí anedóticos que corroborem um pouco com esses dados científicos, né? Então, um aumento de 49% da gordura visceral. E ele também identificou aquele malefício metabólico apontado pelo estudo anterior, ou seja, um aumento da área sob a curva da insulina é um teste oral de tolerância à glicose, né? Então, demonstrando também uma redução dessa sensibilidade à insulina, um aumento da resistência à insulina. O que esse estudo mostrou de maneira bem interessante foi que essa disfunção metabólica, ela aconteceu até antes do aumento da gordura visceral, porque no dia 7, você já tinha disfunção metabólica, mas você ainda não tinha muito bem caracterizado um aumento da gordura visceral. Ou seja, a gente tende muito a associar o aumento da gordura visceral à disfunção metabólica, mas nesse caso aqui, a disfunção metabólica precedeu a alteração de gordura visceral. Então, mostrando que com esse modelo você induz ali uma disfunção metabólica importante que depois vai ser sucedida por uma modificação de composição corporal também importante. Bom, vamos continuar então nesses modelos, mas agora olhar para o vaso, né? Eu mostrei uma parte mais metabólica e agora eu quero mostrar o dado de função vascular. Então, aqui tem um estudo do grupo do professor Paul Fadel, do Texas, em que eles reduziram o número de passos de indivíduos saudáveis de 10 mil para menos de 5 mil passos. E esse estudo durou só 5 dias. Né? Então, durante 5 dias, as pessoas estavam proibidas de dar mais do que 5 mil passos. Eles até falam no artigo lá que se a pessoa estivesse para passar dos 5 mil passos, que ela estava lá medindo com o acelerômetro, eles tinham que pegar uma cadeira de roda e transportar a pessoa com cadeira de roda. Então era bem restrito, não podia passar dos 5 mil passos. Né? E aí eles mediram como desfecho primário do estudo a função endotelial medida pelo teste de vasodilatação mediada pelo fluxo. Né? O professor Eduardo também comentou sobre esse teste. Esse é um teste que a gente mede, né, o diâmetro arterial numa situação de repouso e depois a gente faz uma oclusão circulatória, ou seja, uma manobra para gerar isquemia, né? A gente gera um período de isquemia por 5 minutos e depois a gente cessa essa isquemia, que acaba gerando um aumento do fluxo na artéria. E esse aumento do fluxo, ele faz a artéria dilatar, né? Então a FMD, ou a vasodilatação mediada pelo fluxo, nada mais é do que o aumento do diâmetro da artéria pós-liberação dessa oclusão, ou causado, né, pelo aumento do fluxo pós-isquemia. Né? E quanto mais aumenta esse diâmetro, mais íntegro está a função endotelial, mais saudável está o endotélio das pessoas. Tá? Bom, aqui a Camila, ela está até assistindo aqui hoje no nosso laboratório lá, medindo nos nossos pacientes, dos nossos estudos, a FMD com o ultrassom vascular. Bom, então o que eles encontraram? Eles mediram essa função endotelial por 5 dias e encontraram já uma tendência no primeiro dia, que se confirmou lá no 5º dia, de redução progressiva da função endotelial com essa redução do número de passos. Então, revelando aí um aspecto também negativo do ponto de vista vascular associado à redução do número de passos. E isso na artéria poplítea. E também observaram na artéria braquial uma redução do diâmetro da artéria braquial, que também é uma resposta negativa, que também está associado à redução do número de passos. Né? Então, 2 respostas vasculares negativas aqui encontradas por esse estudo. Né? O outro modelo é o modelo do comportamento sedentário prolongado. Né? Esse é um modelo que as pessoas vêm para o laboratório e ficam sentadas por um período prolongado. Então, esse estudo aqui pediu para as pessoas ficarem sentadas durante 3 horas, né? E mediu também lá a função endotelial, a vasodilatação lá na artéria. E aí eles observaram que durante as 3 horas, né, medindo isso hora a hora, houve uma redução da função endotelial na primeira, na segunda e na terceira hora na artéria femoral superficial. Né? Então, demonstrando que apenas 3 horas
de período sentado, ininterrupto, né, esse é um período sentado ininterrupto, já é suficiente para promover malefícios vasculares. Né? Eu não vou ficar entrando muito em mecanismo aqui, mas o professor Eduardo até comentou, né, parte desse malefício do comportamento sedentário, do comportamento sentado prolongado, ele passa por uma redução do fluxo. Né? Então, quando a gente está fazendo atividade física, por conta do aumento da demanda metabólica, você tem um aumento do fluxo sanguíneo, que vai gerar um estresse, que a gente chama de shear stress, ou estresse cisalhamento, que vai produzir aqui o óxido nítrico, que vai gerar vasodilatação. Né? Por outro lado, quando a gente fica com um comportamento sedentário muito prolongado, muito inativo, a gente não tem esse aumento do fluxo. Pelo contrário, a gente tem uma redução do fluxo sanguíneo, sobretudo nas artérias de membro inferior, que vai diminuir esse shear stress, então diminuindo a produção de óxido nítrico. Né? Você tem um cenário também de aumento do estresse oxidativo, que acaba também por diminuir essa disponibilidade de óxido nítrico, e um aumento aqui da endotelina, tal como revisado por esse estudo, gerando vasoconstrição. Então, esse estudo aqui do professor Danny Green é uma revisão importante na área, bem extensa e bem compreensiva, que acaba debatendo todos esses mecanismos, né? Mas o fato é que o fluxo sanguíneo é importante e estratégias para aumentar o fluxo sanguíneo, ainda que não seja relacionadas ao exercício, acabam impedindo os malefícios do comportamento sedentário na artéria, tal como demonstrado aí pelo professor Eduardo, com o simples fato de você esquentar o seu pé. Você aumenta ali o fluxo sanguíneo local e você impede todos esses malefícios que eu estou falando aqui na artéria. Isso foi demonstrado lá pelo grupo do professor Paul Fadel e também do professor Lauro Viana, com o estudo do André Teixeira. Bom, não bastasse o comportamento sedentário trazer esse malefício para os vasos periféricos, né? Eu falei da artéria poplítea, falei da artéria femoral, falei da artéria braquial, ele também traz malefícios para a regulação cerebrovascular, ou seja, ele promove alterações no fluxo ou na regulação do fluxo cerebral. Esse aqui é um estudo realizado aqui no centro que eu estou fazendo o pós-doc aqui em Liverpool, em que eles avaliaram o fluxo cerebral por meio do ultrassom transcraniano, em resposta a um período prolongado de 4 horas na posição sentada. Né? E aí, o que eles observaram? Depois de 4 horas na posição sentada, ativa não, né? Você tem uma redução do fluxo sanguíneo na artéria cerebral medial e você tem também uma redução da condutância vascular cerebral. Tá? Então, demonstrando aí essa redução da função cerebrovascular, uma redução do fluxo cerebral. Bom, então, resumindo essa primeira parte da palestra, né, e também adicionando aqui alguns outros detalhes que a gente coloca lá no nosso artigo, a inatividade física, que esse comportamento que a gente está tendo agora durante a quarentena, ela vai trazer uma série de consequências, né, para a saúde cardiovascular. A gente tem várias consequências listadas aqui que eu nem mencionei hoje, como, por exemplo, atrofia cardíaca, aumento da rigidez arterial, né, que vão levar ao aumento do risco de doença cardiovascular e o risco de mortalidade cardiovascular. Né. É interessante a gente notar também que, ainda que as medidas de restrição de movimento elas sejam progressivamente reduzidas, ainda há uma tendência que os grupos mais vulneráveis, né, que são justamente os grupos que têm maior risco da infecção, mas também de ter doença cardiovascular, é possível que eles fiquem mais protegidos ou mais restritos por um tempo mais prolongado. Né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai se aplicar ainda por alguns meses, de repente até para o ano que vem, e a gente precisa combater. Né? E aí a pergunta que se faz, né? Como então a gente contrapõe esses malefícios? Né? Justamente fazendo exercício físico. E a gente entende que o ambiente domiciliar, então, é um ambiente agora mais propício para se aumentar os níveis de atividade física. Né? Então, a tal da atividade física no ambiente domiciliar. Né? Esse é um tópico quente na literatura, até, na verdade, é um tópico que estava crescendo muito, muito antes de acontecer essa pandemia. Né? Então, eu fiz uma busca nessas semanas com o tema-chave aqui, né, de Home-Based Exercise, e a gente tem, nos últimos 10 anos, uma inflexão importante, ou seja, um aumento importante no número de estudos, né,
com essa alternativa de exercício, né? Fazer exercício em casa. E por que isso é bom, né? Isso é bom por uma série de motivos. E principalmente porque ele acaba reduzindo uma série de barreiras que as pessoas apontam para não fazer exercício físico, né? Então tem gente que fala, por que você não faz atividade física? Não tenho dinheiro, não tenho acesso, né, a academias, eu não tenho tempo, né? O tempo é uma barreira bem reportada, ou mesmo dificuldade com transportes, né? Então quando a gente faz exercício em casa, várias dessas barreiras são levantadas, né? Então, potencialmente aumentando o acesso das pessoas à atividade física, né? Eu acho que esse tema acabou também ficando muito em voga nos últimos anos por conta dessas ferramentas, dessas tecnologias para monitoramento do movimento, monitoramento da atividade física, né? Aqui a gente tem o Polar, que consegue medir a frequência cardíaca, tem alguns relógios da Polar também que conseguem medir passos, conseguem medir velocidade de corrida, a gente tem o Fitbit, a gente tem o Garmin, ou seja, tem uma série de empresas que têm investido muito, né, a própria Apple, né, no celular, tem investido muito nesse tipo de tecnologia, as pessoas estão cada vez mais atentas a isso, né, e hoje você consegue, com esses equipamentos, compartilhar, subir com esses dados para a nuvem, e o seu treinador, de repente, consegue ter acesso a isso, outras pessoas, o profissional de saúde consegue ter acesso a isso, e facilitando justamente essa interação do profissional com o praticante de exercício que vai estar em casa fazendo o seu exercício. Então, é importante que a gente, como profissionais de educação física, esteja atento a esse tipo de tecnologia, porque não tem jeito, a gente vai ter que absorver isso na nossa prática profissional. Esse é um tema que também já foi abraçado do ponto de vista da reabilitação cardíaca, a gente tem hoje até posicionamentos científicos de sociedades médicas importantes dos Estados Unidos, por exemplo, tentando, de uma certa forma, normatizar a reabilitação cardíaca em casa, né? E aí eles listam uma série de vantagens, né? Como, por exemplo, aqueles que eu falei, né? Por exemplo, ser flexível, não ter problemas de transporte, né? Até questão de privacidade, né? Mas ainda tem algumas desvantagens e que a literatura vai ter que acabar tentando resolvê-las, né? Como, por exemplo, a gente ainda não tem muito protocolo para fazer isso, sobretudo com populações com risco cardiovascular mais aumentado, a dificuldade também de monitoramento e comunicação, ainda que reduzidas pelas tecnologias, né? E algumas preocupações em relação a risco, principalmente quando são pacientes de alto risco, né? E aí os estudos também têm tentado identificar um pouco, né, desses benefícios e também dos mecanismos pelos quais esse treinamento físico ou atividade física realizada em casa é bom para o sistema cardiovascular, né? E aí é que eu vou trazer para a nossa apresentação 3 tipos de intervenção, sendo que 2 delas são com exercício físico, né? Uma delas com exercício com maior controle e supervisão, e uma delas com intervenções com menor controle e menor supervisão. E aqui, de repente, com mais controle para populações com maior risco, né, e com menos controle para populações com menor risco. E também as tais intervenções para reduzir comportamento sedentário, que são um pouquinho diferentes dessas que são mais baseadas em exercício físico. Bom, então começando com uma intervenção que eu achei bem legal, um estudo polonês, que pegou pacientes com insuficiência cardíaca, 77 pacientes, e treinou eles em casa durante 8 semanas. Como que funcionava isso? Esses indivíduos faziam entre 15 e 45 minutos de atividade física, predominância aeróbica, por semana, numa intensidade moderada, mas o monitoramento era feito de uma maneira remota, e os pesquisadores enviavam para a casa desses pacientes um eletrocardiograma, um monitor de pressão arterial e uma balança para avaliar o peso corporal deles, né? E esse monitor, esse aqui é o mais importante, eletrocardiográfico, ele tinha uma ligação imediata com uma central que conseguia identificar qualquer alteração cardiovascular ali sugestiva de um evento cardiovascular, né? Ou mesmo se o paciente se sentisse mal, ele poderia apontar um botãozinho lá que acessava a central, e a central poderia agir de uma maneira correta e mais rápida, né? Então, é um estudo bem sofisticado, é um protocolo bem sofisticado, né? Justamente para entregar atividade física para um grupo de risco, né? Insuficiência cardíaca com marca-passo. E aí, alguns dados interessantes, né?
98% dos voluntários acharam fácil utilizar os aparelhos. Muitas vezes a gente acaba menosprezando o paciente, né? Eu acho que isso não é interessante. Eles conseguem fazer sim esse controle. 77% não tiveram problema em enviar os dados para os pesquisadores ou para a central. 93% consideram que a telereabilitação, né, que é esse modelo, os estimularam a fazer exercício. E 80% se sentiram mais seguros com a telereabilitação do que um exercício em casa sem supervisão, né? E aí também efetivo, né? Demonstrando um aumento da aptidão aeróbica depois das 8 semanas, um aumento da capacidade de caminhada e, por consequência, uma melhora da qualidade de vida com esse modelo. Depois a gente pode discutir esse modelo, caso haja interesse. Esse é um outro estudo, dessa vez com indivíduos pós-infarto, que comparou um modelo de treinamento em casa, né, que os indivíduos eram orientados a fazer 30 minutos de atividade física moderada vigorosa na maior parte dos dias, com a caminhada sendo o principal tipo de exercício. E comparado com o modelo mais tradicional de reabilitação cardíaca, que os indivíduos vão 2 semanas no hospital e fazem atividades aeróbicas e de resistência de uma intensidade leve a moderada. Então, são modelos diferentes, né, mas que são característicos de cada uma dessas situações, né? Então, isso aqui é uma reabilitação cardíaca típica, isso aqui é uma telereabilitação ou uma reabilitação em casa típica. Bom, vejam que interessante, que sofisticado também esse estudo, né? Então, como que eles faziam essa entrega dessa intervenção que era realizada em casa, né? Então, é uma intervenção multicomponentes, ela tem diversos componentes de interação do profissional de exercício físico com o paciente ou com o voluntário nesse caso, né? Então, eles tinham, por exemplo, sessões semanais de mentoring, né, em que os pesquisadores entravam em contato com os pacientes para dar sessões de educação sobre como que eles devem fazer exercício, atenção a sinais e sintomas, importância das medicações, né, a importância de estabelecer metas, isso evoluindo, né, com outros assuntos, ao ponto de falar sobre família, relacionamentos, depressão, ou seja, uma abordagem bem holística, importante, porque a atividade física ela é um comportamento social que é influenciada por uma série de outros fatores, né? Eles também estavam monitorados com contadores de passos continuamente, e eles conseguiam entrar com esses dados e compartilhar esses dados continuamente também com os pesquisadores, entrar com outros dados de bem-estar e de exercícios que eventualmente fogem do número de passos, né? Conferências também uma vez por semana, por vídeo e por telefone com o mentor, 2 a 4 mensagens de texto por dia para perguntar como que eles estão indo, né? Alguns clipes também sobre a importância da atividade física, o que é doença cardiovascular, né? Um componente educacional, e também até áudios de relaxamento. Então, realmente bastante sofisticada e bem completa a intervenção. E aí, olha que interessante, esse é um dado importante. De repente, a gente fica muito focado em eficácia, mas é bom a gente olhar também a aspectos relacionados à aderência da atividade física, né? E aí, um aspecto importante de reabilitação cardíaca é a evasão, que costuma ser alta, né? E aí, eu destaquei aqui 2 aspectos importantes de evasão, que um é aspectos relacionados à competição com outras demandas da vida, né, como, por exemplo, o trabalho, né? Então, 10% dos pacientes que iam para o hospital evadiram do estudo, saíram do estudo por conta de trabalho, e 4% por conta de estresse. E nenhum indivíduo do grupo em casa teve que sair por conta desses motivos. E também questões logísticas, né, como, por exemplo, o tempo, o transporte, o local do centro, né, e então, mais que 20%, se a gente somar tudo isso aqui, quase 30% das pessoas evadiram do grupo que ia para o hospital por conta desses motivos, sendo que só 2% do grupo de casa teve essa evasão e por conta do fator tempo. Então, mostrando, comprovando que, de fato, o treinamento em casa ele tem algumas vantagens em relação a alguns aspectos logísticos, né? Esse treinamento em casa, ele também foi eficiente, né? Aqui alguns dados, a gente não precisa focar em todos esses dados, mas mostrando uma melhora da capacidade de caminhada, uma redução da pressão diastólica, uma melhora da composição corporal, redução do colesterol total e do triglicérides, e uma melhora também aqui embaixo da qualidade de vida. Então, ele é eficaz, ele é efetivo, ele é um modelo viável para essa população.
Bom, agora eu vou passar aqui para um estudo com menor controle e menor supervisão, tinha uma supervisão muito pequena esse estudo, que é o estudo do Sam, também daqui de Liverpool, que fez um estudo com indivíduos obesos e com alto risco cardiovascular. É um estudo que saiu no Journal of Physiology, que teve bastante destaque, em que eles pegavam esses indivíduos e dividiam em 3 grupos. Um grupo fez exercício de intensidade moderada em casa, que era basicamente 30 a 50 minutos de atividade numa intensidade moderada. O outro grupo fez HIIT em casa, então era esse HIIT com o peso do próprio corpo, com alguns movimentos de skipping, burpee, que está bem na moda, né? Fazia-se 1 minuto de alta intensidade e 1 minuto de recuperação. 4 a 8 séries com um par de exercício. Então, 30% de um exercício mais fácil, 30 segundos de um exercício mais fácil e 30 segundos de um exercício mais difícil. A meta é que para cada trecho de 1 minuto, as pessoas passassem de 80% da frequência cardíaca máxima. E também repetiu esse mesmo treino no laboratório. Então, ele tem 2 condições aqui em casa e uma condição no centro supervisionado. E os indivíduos tinham que fazer isso 3 vezes por semana. Então, como eu falei para vocês, esse é um estudo com menos supervisão. A única coisa que os indivíduos tinham que fazer é utilizar o monitor de frequência cardíaca e subir com o dado para a nuvem. Mas não tinha muita interação do pesquisador, não tinha muita instrução do pesquisador nesse estudo, não. Tá? Aqui é uma parte do material deles, eles têm um material visual muito interessante, cartilhas, que eles ensinam de fato as pessoas a utilizarem o monitor de frequência cardíaca, quais os passos que tem que tomar, né? A própria cartilha tem os exercícios que as pessoas podem fazer, né? Então é um material bem legal, é uma parte também do que esses estudos oferecem, né? E que a gente tem que ficar atento, como que a gente passa esse tipo de instrução para o nosso aluno, para o nosso paciente. Bom, a primeira coisa que eles checaram, que é muito importante quando a gente está fazendo esses estudos em casa, é a questão da aderência, que eles conseguiam checar justamente com as sessões dos monitores de frequência que os indivíduos subiam para a nuvem, né? E eles verificaram que a aderência ela foi satisfatória nos indivíduos que faziam atividade física em casa, a maior parte deles acima de 80%, que ela é bem satisfatória para estudos de exercício, né? E que também boa parte deles, quase que 100%, conseguia atingir as frequências cardíacas previstas, né? Então parece que funcionou, que aconteceu que os treinos aconteceram da forma como eles previam, né? Em relação aos benefícios, esse é um estudo bem completo, muito interessante para quem tiver interesse, está aqui a referência. Eles observaram, independentemente do grupo, ou seja, todos os grupos de uma maneira uniforme, uma melhora da função endotelial ao final do estudo, né, com aquele teste da vasodilatação mediada pelo fluxo, independente do tipo de treino, isso aconteceu, e uma redução da rigidez arterial, né, que é também uma resposta cardiovascular desejável, né. E aí, por fim, aqui, com a marcação para o endotélio, eles observaram também um aumento de 15 a 30% na densidade capilar. Eles faziam a biópsia do vaso lateral, demonstrando aqui um aumento da densidade capilar após todos os tipos de treino. Isso não foi diferente. E também, em todos os grupos, houve uma redução importante da gordura corporal total, uma redução da gordura visceral, um aumento da aptidão aeróbica e uma redução da resposta de insulina ao teste de tolerância à glicose, ou seja, mostrando aqui também uma melhora metabólica importante com todos os treinos, né? Então, o que ele fala é que o treino em casa, seja de intensidade moderada ou intensidade alta, ele é viável e é efetivo para esse grupo aqui, que no caso era de indivíduos obesos com alto risco cardiovascular. Bom, passando então para o último tipo de intervenção que eu quero comentar hoje, que são as intervenções com redução do comportamento sedentário, né? Esse é um estudo lá do grupo do Baker Institute em Melbourne, que é um grupo também que vale a pena ficar de olho, que faz muitos estudos com redução de comportamento sedentário, em que eles tinham 3 condições, é um estudo agudo. Numa delas, os indivíduos ficavam sentados por 7 horas. Numa outra delas, eles ficavam sentados, mas a cada meia hora interrompia esse tempo sentado. Os indivíduos faziam 3 minutos de caminhada na esteira. Então, a cada meia hora, 3 minutos. E numa outra, eles ficavam sentados, mas a cada meia hora faziam uns exercícios com peso do corpo, de força, né? Agachamento, alguma coisa, uma flexão. Então, a cada meia hora se fazia isso, né? E eles avaliaram a pressão arterial,
a cada 1 hora, mais ou menos, e também pegaram sangue para avaliar a noradrenalina plasmática, que era uma medida de atividade simpática, que é um mecanismo importante aqui também para a instalação das doenças cardiovasculares. Eu vejo que interessante, né? Aqui no gráfico, mostrando o comportamento da pressão arterial sistólica e diastólica ao longo das 7 horas. E na bolinha preta é quando o indivíduo fica sentado, né, durante todas as 7 horas. E aí a gente observa aqui uma certa tendência de aumento da pressão arterial sistólica e diastólica com um período prolongado sentado, né? E quando a gente faz essa quebra desse período, seja com exercício de força, seja com exercício aeróbico, a gente tem uma redução dessa pressão arterial, né? E o mesmo comportamento sendo observado com a noradrenalina, que está mais alta na situação que você fica sentado e mais baixa na situação que você quebra esse tempo sentado com atividade aeróbica ou com atividade de força, né? E foi justamente isso que eles observaram na tendência da média dos grupos, né? Que quando você faz a quebra do tempo sedentário, independente do tipo de atividade, a sua pressão arterial sistólica fica 15 milímetros de mercúrio mais baixa, a sua pressão arterial diastólica fica 9 milímetros de mercúrio mais baixa, e a sua noradrenalina plasmática fica 15% mais baixa do que na condição que você fica sentado prolongado, né? Então, demonstrando que quebrar esse tempo sentado prolongado é importante do ponto de vista cardiovascular. Esse aqui é um outro estudo também de um grupo americano, que na verdade agora é um estudo daquele que os indivíduos ficam sentados por 3 horas, né, mas quebrando as horas, né, de tempo sentado com atividade física aeróbica leve na esteira e olhando principalmente para os aspectos vasculares. Então, no estudo anterior eu falei mais de pressão, agora eu vou falar da função endotelial. Eu vejo que interessante, quando eles ficam sentados, de novo, né, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, a função endotelial ela cai e fica reduzida pelas 3 horas. No entanto, basta eu levantar e fazer 3 minutos de atividade física a cada meia hora que eu consigo impedir esse malefício. Então, se a gente trazer para o nosso dia a dia, né, a gente está lá no home office, né, que agora é o nosso meio de trabalho, né, uma das palavras-chave, uma das palavras que a gente tem ouvido bastante, né? Se eu ficar sentado por 3 horas trabalhando ou estudando, né, a minha função endotelial, a função dos meus vasos vai piorar. Mas se eu quebrar, a cada meia hora, eu dar uma levantada e fazer uma leve caminhada, eu consigo impedir esse malefício. Então é um modelo que é relativamente fácil da gente aderir e que tem um benefício também comprovado. Bom, e por fim, aqui, esse modelo aqui, também alguns estudos que têm olhado mais para isso, que é o modelo das mesas com regulagem de altura, né? E esse estudo, então, pegou indivíduos que trabalham no escritório, que são indivíduos que sabidamente ficam muito tempo sentados, e deu para eles uma mesa com ajuste de altura. E falou para eles assim, olha, quando você se sentir cansado de ficar sentado, tenta regular a posição da mesa para uma posição em pé e trabalhe um pouco na postura de pé, né? E aí o que eles observaram foi justamente que após 8 semanas houve uma redução do tempo sentado de mais ou menos 1 hora e o aumento do tempo em pé em mais ou menos aí 100 minutos. Então, realmente, mostrando a eficácia desse tipo de intervenção, que só dá uma mesa para a pessoa. Então, é só você mudar um pouquinho do ambiente, você já melhora um pouquinho a atividade física. E mostrando aqui ao final das 8 semanas também uma importante melhora vascular. Então, ela é viável, ela é eficaz e também traz benefícios cardiovasculares, né? Então, resumindo aqui, para ir para a parte final da apresentação, né? Então, a gente entende que ficar em casa isolado diminui a atividade física, é o que deve acontecer, mas se a gente fizer atividade física em casa, a gente consegue contrapor esses malefícios e aí trazendo uma série de benefícios para o sistema cardiovascular, como, por exemplo, melhora da capacidade física, prevenção, né, dos problemas relacionados ao tempo sedentário, sobretudo o tempo sentado prolongado, melhor controle dos fatores de risco, como lipídios sanguíneos, glicose e pressão arterial, e desta forma, né, prevenindo de maneira primária ou secundária a doença cardiovascular e reduzindo o risco de mortalidade cardiovascular, né? E aí eu trago a pergunta final, que é uma pergunta sem resposta, na verdade, a gente pode discutir isso, como se manter ativo, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a gente não tem muito bem resposta, né? O que a gente tem, na verdade, são perguntas, né, ou situações que precisam ser melhor avaliadas, né? As tais das novas tendências, né?
O Colégio Americano, ele lança anualmente quais são as novas tendências de fitness, né? E eu acredito que a próxima nova tendência de fitness vai ser o tal do treinamento em casa, né? Ou telereabilitação, uso de tecnologias, da forma como vocês quiserem, né? Mas associados a esse treino mais remoto. Eu acho que isso vai acabar crescendo e a gente precisa incorporar esse tipo de ferramenta na nossa prática profissional, né? Aqui a pergunta, né, qual que vai ser o novo normal em termos de atividade física? Será que agora essa redução de passos ela é uma coisa que vai se sustentar, né? Ou as pessoas de alguma forma vão conseguir adaptar a forma de fazer exercício, vão de certa forma voltar àqueles níveis conhecidos de inatividade física, né? Também é outra pergunta que fica. A gente pode discutir também a academia, se é o ambiente ideal, eu não acredito que seja. E também as pessoas no ambiente externo, daqui a pouco, de repente, vai ser um ambiente também apropriado para a gente fazer atividade física. Aqui na Inglaterra, por exemplo, as pessoas já podem sair e fazer suas atividades físicas no ambiente externo. Esse é um movimento que eu gosto muito, sou entusiasta de adaptar também a rua, trazer a rua para o pedestre e para o ciclista. A gente sabe que um dos pontos de maior acúmulo de pessoas é o transporte público. Então, na Europa, em Paris, eles estão aumentando as faixas de bicicleta para fazer as pessoas usarem menos o transporte público e usarem mais formas ativas de transporte. E aí a atividade física acaba ganhando com esse tipo de ajuste, né? Eu sou um favorável desse aspecto. Aqui a questão da máscara, não vou estender, eu vou deixar isso para a gente discutir depois, né? Mas existem algumas já recomendações para o uso de máscara com a atividade física no ambiente externo, né? Mas a gente lembrar que o uso de máscara, ele não impede, ou ele não elimina a necessidade de a gente manter o distanciamento social e manter a higiene das mãos, né? E também, por fim, lembrar que não é fácil, né? Para responder essa pergunta, a gente não tem essa pergunta. Fazer as pessoas mais ativas envolvem aspectos de origem individual, né, aspectos inclusive psicológicos sobre motivação das pessoas em fazerem atividade física, ou mesmo aspectos biológicos, né, mas também de aspectos interpessoais, como, por exemplo, suporte social, cultura, normas culturais, ambientais. Então, por exemplo, um ambiente construído, né, a gente não pode falar para a pessoa, por exemplo, um ambiente construído, um ambiente social, né, então a gente não pode falar para a pessoa fazer atividade física, ir para a rua caminhar se ela tem um ambiente que é perigoso de ir para a rua por conta de trânsito ou por conta de violência, né. O ambiente construído também, né, calçadas com acessíveis à caminhada, presença de parques, áreas verdes, né, também políticas públicas para o incentivo da atividade física, né, e também, do ponto de vista global, uma militância global para um aumento da atividade física. Isso é muito importante, a gente precisa, nós como profissionais de educação física, precisamos militar para isso, né. Bom, queria agradecer a atenção de todos, eu fico aberto para as perguntas e também agradecer a agência de financiamento e também aqui os meus contatos, eu fico à disposição de vocês.